Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai estar assistindo a gravação pelo YouTube. Boa noite para quem está aqui com a gente ao vivo, que vai poder participar, debater, fazer perguntas. Mais uma etapa, mais um módulo do curso de formação política básica do Fortalecer o Pessoal e também do mandato do professor Roberto Paulino. Roberto Paulino, que é professor da UFRN, mas está licenciado e está aqui agora como vereador na cidade de Natal. Então, nós estamos fazendo essa série de debates, já fizemos o debate sobre conceitos políticos básicos, já fizemos também sobre a história do feminismo, já fizemos sobre Marx, sua vida e sua obra, a história das internacionais, né? Já fizemos sobre o papel do tribuno popular e hoje nós estamos aqui debatendo comunicação social e redes sociais, tá? Então, já dar as boas-vindas para todo mundo que está aqui, qualquer pergunta, qualquer intervenção, pode levantar a mãozinha, pode escrever ali no chat, e dizer que era para essa primeira parte a Paula estar fazendo, ela não pôde estar presente aqui com a gente. Como eu já apresentei com ela, ela apresentou, eu estive presente várias vezes, para a gente não deixar essa lacuna. Eu, com certeza, vou fazer um esforço muito grande, mas eu acho que vai dar certo aqui para fazer essa primeira parte, e a segunda parte é a parte daí que seria colocada para mim fazer. Então, todo mundo seja bem-vinda e bem-vindo. São 3 slides, 3 momentos. No primeiro, a hora que terminar, todo mundo que quiser fazer perguntas, levantem as mãos, a mãozinha aqui, ou façam no chat. No segundo, a mesma coisa. No terceiro, a mesma coisa. Tá bom? Então, nós vamos lá e dizer para vocês que é um curso, mais uma vez, do Fortalecer o Pessoal do mandato do Roberto Paulino, e que nós teremos aí a conclusão do curso em dezembro, provavelmente no MST, ali em Ceramirim. Então, já comecem a se programar, quem é aqui do Rio Grande do Norte, com certeza quem não for, nós estaremos também retransmitindo. Tá bom, gente? Então, eu vou começar apresentando a primeira tela aqui, já, para a gente já começar o nosso curso. Está acompanhando aqui. Já apareceu ali para vocês, né? Só vou pôr em tela grande. Estão vendo já, né? Estão conseguindo ver, gente? A primeira, século Sim, XXI. ainda Sim, dá para ver. Eu estou conseguindo ver também. Ótimo, ótimo. Só vou pôr em tela grande. Só mais um pouquinho aqui. Podemos começar então, gente? eu acredito que sim. Simbora. Estão vendo em tela grande, né? Tá sim, tá. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui. Essa que é uma etapa bastante importante do nosso curso, porque hoje nós sabemos que, infelizmente, nós do campo progressista, nós tomamos aí uma rasteira na eleição de 2017 para 2018, né? Eleição presidente do Bolsonaro, e nós vimos que as redes sociais tiveram uma forte influência, uma grande influência nisso tudo. Então, a ideia nossa é tentar fazer um resgate histórico da comunicação popular, tá? E depois terminar com a rede social. E como que nós podemos manter
alguns elementos da comunicação popular, e depois nós vamos, o carro de som, a caixa de som, né? O panfleto, mas também trazendo para a realidade das redes sociais. Então, a ideia mais ou menos é essa, da gente entender mais por que que é tão importante a comunicação na política, tá? E aí, depois, no debate, a gente vai tentar colocar por que que Rede Globo consegue eleger, por que que, né, não teve tanto apoio rádios Desculpa, comunitários. não sei se todos estão ouvindo bem, mas para mim não chega o áudio. Né? Tem mais alguém com problema de áudio, gente? Meu tá bom, eu tô ouvindo bem, Rodrigo. Eu também estou ouvindo bem. Para mim está excelente. Para mim também tá ótimo. Dá uma Não, olhada. para mim tá excelente, forte e claro. Eu não sei quem falou aí, mas dá uma olhada no volume do computador ou do celular ali, no cantinho. E aí a gente começa, pessoal, com uma frase muito forte, né? Parece que é exagerada, mas não é. Não há poder sem comunicação. E aí a gente vai lembrar do Chacrinha, né? Que era uma figura jocosa, né? Que ficava tirando sarro de tudo, mas ele falava, quem não se comunica, se estrumbica, né? Então, desde toda a história ali que nós vamos observar agora nessa busca que nós vamos estar trazendo, nós vamos observar que a comunicação sempre teve centralidade e que nós não podemos desprezar a comunicação em todas as ações de intervenção política que nós queremos ter na realidade. Então, necessidade dos sindicatos e movimentos sociais investirem cada vez mais recursos, pessoas e esforços para ter uma comunicação que permita viabilizar as suas políticas. A gente observa isso cada vez mais, né? A gente, até nas nossas disputas sindicais que nós temos, entre as diversas correntes que existem aí, a gente fica, né? Quem vai pegar a pasta de comunicação, né? Por quê? Porque a gente sabe realmente que a comunicação hoje, ela é, assim, indispensável, né? Ela dentro daquilo que a gente busca de disputa, a gente não consegue. Ela é tão fundamental, por exemplo, dentro do sindicato, dentro de alguma associação e tal, como a presidência, a secretaria, e a finanças, a tesouraria, a comunicação também, né? Então, o que vem depois? Uma comunicação capaz de disputar a hegemonia. O que significa isso, né? Que consiga disputar ali aquilo que vai ser considerado como verdade, aquilo que as pessoas vão tomar para si como que é necessário, como que é possível para a gente disputar ali o que as pessoas estão pensando, né? O que nossa classe está. Vou abrir para mais um aqui. O que nossa classe está pensando, né? Como verdade. Então, quando nós observamos, por exemplo, uma comunicação capaz de disputar a hegemonia nas igrejas, né? Buscando espaços nas TVs, mesmo que seja de madrugada, fala que eu te escuto, aqueles programas todos no rádio, um monte de programa, e aí já de manhã, de tarde, de noite, todos esses programas, a gente está fazendo o quê? A gente está percebendo que eles estão disputando uma hegemonia, estão disputando uma confiança da nossa classe para que eles sejam hegemônicos. O que significa hegemônico? Para que eles tenham ali a confiança, para que eles sejam as pessoas que vão tocar, né, o coração, como dizia, e a mente da nossa classe. Então, assim, a disputa da comunicação, ela se dá lá atrás, como nós vamos ver daqui a pouco,
Mas hoje nós vemos isso na TV, no rádio, uma disputa de quem vai poder ocupar esses espaços para ter hegemonia. Para ter o quê? Para ter a amplitude do poder. E o Vitor Gianotti, ele fala, é preciso usar todas as armas da comunicação que os inimigos de classe usam. Então, às vezes, a gente fala assim, mas eles têm um programa lá na TV X, não vou citar aqui, né, para depois vai para o YouTube, vai que tiram do ar e a gente está tendo uma abrangência tão importante no YouTube, né, a gente perder assim. Não vou ali naquela TV X porque já é de tal igreja, né? Eu não vou disputar aquela rádio AM porque já é dominada por outra pessoa. Mas se chamam a gente para falar, a gente tem que fazer uma avaliação. É sério? Estão chamando a gente para falar o que a gente pensa? Se sim, vamos. Não é sério? Vão chamar só para poder cavalgar em cima da gente e fazer mais ainda repercussão do que eles pensam? Não vamos. Então, nós não podemos abandonar nenhuma das armas de comunicação popular. Nenhuma. Tá? Eita, que saiu aqui. Peraí. Então, eu fui lá para o final para poder voltar no começo aqui. Para que serve, né? E aqui vem antes, né, a abertura, para que serve a comunicação popular? Então, comunicar a política de determinado movimento, despertar interesse e convencimento para a ação. E, por fim, aquilo que a gente falou, disputar a hegemonia. Vejam, gente, eu comecei do final de propósito. Comunicar a política de determinado movimento e despertar interesse e convencimento para a ação, disputando assim a hegemonia. Lembra lá no último slide, quando a gente colocou ali para vocês que a gente tinha que utilizar de todas as armas da comunicação de que os inimigos usam? É exatamente isso. Tá? A gente tem que pegar tudo que for possível, seja um carro de som, seja um megafone, uma caixa de som, o Facebook, o YouTube trazendo para hoje, tudo que o inimigo está usando, mas trazer para o nosso. E não é só isso, como a gente falou no curso lá do Tribuno. É também ocupar a associação de moradores, porque daí a gente pode falar para muitas pessoas e isso daí é comunicação. É também a gente ocupar, como vai ter eleições aí no domingo, conselhos tutelares, porque a gente vai ter espaço de comunicação também nos conselhos tutelares. Todos os espaços de que eles estão hoje hegemônicos, a gente tentar disputar essa hegemonia e tentar tomar a hegemonia para nós. Para quê? Para que isso possa despertar interesse e convencimento para a ação. Nada mais significa para que a gente possa tomar iniciativas. Tá bom? Vamos lá. Na história da comunicação, existem os 3 campos da comunicação popular, que é a escrita, e aí é jornal, é revista, é livro, né? A comunicação é falada e vista, né? Que é rádio, carro de som, TV, que é o áudio e o vídeo. E hoje, o que nós temos como internet, que são as redes sociais. É importante colocar para vocês, gente, que a comunicação nunca foi neutra. Não há, assim, uma forma de dizer, não, a Rede Globo é neutra porque ela não defende interesse de nenhum lado. Nós sabemos que elas defenderam, inclusive, na época da ditadura militar. Não dá para a gente dizer que o SBT, né,
a Folha de São Paulo, o Estadão é neutro. Não existe comunicação neutra. Ela nunca foi e nunca será. E a demonstração maior disso é no início do século XIX, quando começa a ter o jornal impresso, que as ideias burguesas, as ideias ali da classe que estava surgindo, a classe dominante que estava surgindo, foram toda ela, assim, jogadas para fora de uma maneira muito rápida, né? Então, no fim do século XIX, início do século XX, toda a cidade alemã, por exemplo, com mais de 100 mil habitantes, possui o jornal local do Partido Social Democrata Alemão, certo? Então, era uma publicação que era colocada para disputa, seja de elementos burgueses, ou seja mesmo da nossa própria classe. Deixa eu só permitir mais um aqui para entrar. Então, vocês vejam, 1800 ali, final do século XIX, 2000, né, início do século XX, 2000, e o que nós temos hoje, 1900, 2000, já existia uma difusão muito grande, né, da comunicação através dos jornais. E a gente pode dar esse exemplo aí do Partido, né, Social-Democrata Alemão, que levava essas ideias. A hegemonia, comunicação e ação revolucionária, né? E aí a gente começa a entrar um pouco no que nós queremos com esse encontro nosso. Hegemonia, comunicação e ação revolucionária. Tríade perfeita. Então, a hegemonia não é só Gramsci, né? Remonta aos gregos, suas batalhas de dominação e expansão. Alexandre o Grande dava a direção e a voz de comando. Chegando um pouco mais perto de nós, Lenin, né? Hegemonia como direção política a ser dada pela classe trabalhadora, através de uma sólida organização no sentido de implementar ou implantar uma nova visão de mundo e sociedade. O Lenin falava, gente, que o jornal era o organizador da classe trabalhadora e o propagandista da classe trabalhadora. Vejam como isso é forte, né? Como isso é importante. Eu estou aqui ao mesmo tempo, como a Paula não pôde participar, eu estou aceitando as pessoas e fazendo. Então, voltando aqui. Então, lá, o Lenin já falava, né? O jornal dava direção política da classe. Era um jornal. E naquela época era o que hoje a gente chama de mimeógrafo, né? Trotsky fala de quantas e quantas noites passou ali, e ele era um principal dirigente da Revolução Russa, junto com Lenin, junto com, infelizmente, com Stalin. Quantas vezes ele passou ali rodando o mimeógrafo para no outro dia ele distribuir para as pessoas. É bom que tem bastante gente entrando, só que toda hora eu tenho que trocar a tela aqui para aceitar as pessoas. Então, era o jornal um organizador político, um militante político que passava teoria, que passava agitação e propaganda. E daí ele dizia comunicação, difundir as ideias da revolução, convencer as pessoas. Olha como era importante a comunicação já na Rússia de Lenin. E o jornal, uma ferramenta central para a construção da nova hegemonia e também da oratória, porque se você lê, né, se você consegue entender o que está escrito, você consegue, não precisa levar o jornal para outros locais, mas você consegue montar uma roda de trabalhadores e falar aquilo que está escrito no jornal. Ou seja, construir uma nova hegemonia, inclusive através da oratória. E daí, conforme a tecnologia vai avançando, a gente vai percebendo a introdução de filmetes. Deixa eu lá aceitar mais um aqui.
Mais um. De filmetes, de gramofone. As câmeras fotográficas começaram a aparecer, não tinha nada de celular, não tinha nada de vídeo naquela época, não, tá? As câmeras fotográficas começavam a aparecer naquele momento. O cinema, e tem muito disso que a gente depois, quando a gente for fazer uma coisa mais aprofundada, tem a ver, inclusive, com o nazismo, a estética deles e como que eles desenvolveram isso. O rádio. E é importante a gente falar da questão das câmeras fotográficas, porque a gente não existia Photoshop, não existia nada disso, mas a gente já via alterações em fotos, como foi aquela famosa foto em que Stalin tirou Trotsky ali do tribuno, onde estava Lenin e tudo mais, né? Em 1920, as primeiras transmissões televisivas e, enfim, em 1970, veio a internet. Então, aquilo que a gente já conversou, a gente percebe nesse primeiro momento que não tem como a gente disputar poder sem ter comunicação, não existe isso, a comunicação faz parte da centralidade da disputa do poder. Cada vez mais, inclusive, vocês viram aí, a necessidade dos sindicatos e movimentos sociais investirem mais recursos, pessoas e esforços na comunicação, uma comunicação capaz de disputar a hegemonia e todas as armas que os inimigos usam. Então, essa é só uma abertura para a gente entrar no nosso assunto aqui de comunicação. Tá? Eu vou interromper o compartilhamento e queria ver se alguém tem alguma dúvida, alguma questão aí para ser colocada. Cipriano, está com você. Grande camarada. Olá, camarada, boa noite. Então, muito interessante essa síntese didática que tu fazes, né? Eu vejo assim, uma categoria fundamental que eu vejo é a luta de classes nesse processo todo, né? Uma das questões, né, que, além dessa categoria, é o que verbalizar, né? Que tu coloca, né? Se é disputa de poder, até tu colocas como a questão da verdade, né? A hegemonia da verdade, é essa questão, o que verbalizar. Porque eu vejo assim, a classe trabalhadora, ela traz consigo, né? Essa ânsia, né? Pela transformação da sociedade. Né? Isso está enraizado nela porque ela sente a miséria, sente a exploração, está na carne dela. Né? Além desses instrumentos, além dessa disputa, né, a gente precisa trazer também o que verbalizar. Né? Qual é a linguagem? Né? A linguagem. Porque, assim, eu sou da área da filosofia, né? E daí a gente vê que, na teoria filosófica, ela diz que o ser humano é um ser de fala, né? É um animal que fala, Aristóteles coloca isso. Né? Então, a comunicação é essencial. Não é à toa que as pessoas gostam de falar, né? E daí a gente vê no setor popular isso bastante, né? Mas daí essa questão hoje, a gente está passando por uma falta dela, tanto nos partidos políticos, como nos movimentos sociais, essa questão do que verbalizar para a classe trabalhadora. Se elas estão na miséria, elas estão, obviamente, ansiosas pela transformação, por uma esperança em alguma coisa, em uma mudança da sociedade. Só que o que se pede para ela? Né? Paciência, o que se pede? Não, a coisa não é bem assim. E daí tu tem uma experiência conosco, né, Rodrigo? Com o movimento sindical e com a greve de 2015, né? E com a prática da liderança sindical. Então, é esse ponto que eu gostaria de colocar, de acrescentar, para que a gente pudesse refletir,
né? O que vamos verbalizar para a classe trabalhadora? É isso que eu coloco. Valeu, camaradas. Muito bom, Cipriano. Muito boa a sua provocação aí. Jurandir colocou: quem tem fome tem pressa. Tem mais alguém que queria colocar alguma coisa antes da gente passar para o próximo? Então, vou passar para o próximo já, mas já vou colocar aqui que eu tenho total acordo com o Cipriano, tá, gente? A gente disputa a hegemonia, a gente busca os espaços, não podemos negar nenhum, como a gente colocou, Vitor Genotti falou aqui, que a gente tem que disputar todos eles, mas quando a gente chega para organizações, né, Cipriano, da nossa classe, às vezes a gente se depara com até algum tipo de censura, né? A gente não consegue acessar, por exemplo, um espaço, quem é oposição, vamos pensar no sindicato, no jornal do sindicato, nas redes sociais do sindicato. Muitas vezes a gente, inclusive, é banido. Falo a gente no sentido de, né, pensar a democratização real da comunicação. Então, assim, o que o Cipriano coloca é muito interessante, porque o que nós vamos falar? Por exemplo, hoje, o que está acontecendo? Nós vimos a notícia. Vamos pela crítica, não vamos... Pelas coisas boas a gente já sabe, vamos pela crítica. Nós vimos que o Lula fez um acordo com o Lehman, com uma ONG que beneficia a Lehman. E que isso vai ser um ataque frontal à nossa luta pela revogação do novo ensino médio. Quais são os espaços de comunicação que a gente tem para enfrentar isso? Eu acho que isso é mais ou menos o que você coloca, né, Cipriano? Quais são as... Como que nós vamos falar isso e onde nós vamos falar isso? É isso que nós vamos tentar colocar hoje mais ou menos aqui. Quais são os espaços que a gente pode ir cavocando para a gente tentar fazer essa intervenção política? Dentro do campo progressista, sabendo que hoje, tanto nas mídias tradicionais, rádio e TV, é a direita e o centro que domina, né? Quanto nas redes sociais, que é o centro e a extrema-direita que hoje estão dominando. Como que a gente avança em relação a isso, né? Aí tem a segunda apresentação que eu quero colocar aqui para a gente avançar, que é a questão da vinda da internet, né? A internet nossa de cada dia. Deixa eu ver aqui se eu consigo pôr para aparecer inteiro. Foi, né? Sim, apareceu a imagem. Então aqui a gente já começa com a vinda da internet. Como que ela surge? Nós não vamos ficar muito tempo nisso, né? 1960, Estados Unidos, Guerra Fria, Departamento de Defesa americano cria a rede de comunicação de computadores descentralizada em pontos estratégicos. E não eram tão longes como é global hoje, mas que conseguiam passar a informação de um para outro, né? Para que essa informação não fosse perdida, mesmo que ela fosse interceptada. Descentralizar informações valiosas de forma que não fossem destruídas por bombardeios, certo? Durante uma guerra, se você acha onde está o computador ali, você destrói ele, você perde todas as informações. Foi uma forma de se buscar distribuir essa informação para que não fosse perdida. E aí existe bastante polêmica, mas pelas pesquisas que a gente faz, era restrito a militares e pesquisadores. Né? Por quê? Porque eles entendiam que poderia ter um mau uso da tecnologia, como se não houvesse hoje, né? E que tinha que restringir. A internet no Brasil, em 1995, né? Ela é liberada e colocada aí para a exploração da iniciativa privada. Então, a aldeia global, né, essa questão de todo mundo se comunicar, abriu o mercado, né, para as empresas de tecnologia e inteligência, que são as Big Techs.
são aquelas empresas do Vale do Silício que captam, né, nossos dados e conseguem ter toda a informação em suas mãos, todas elas ali colocadas, distribuídas, né, como se fosse uma biblioteca onde eles digitam só alguma coisa, uma palavra, uma letra, e eles têm todas as informações que eles necessitam. E o mais assustador é que 5 empresas controlam 80% do mercado mundial. 5 empresas controlam 80% das informações que hoje estão colocadas no mercado mundial. Então, essas empresas, a Apple, a Amazon, a Microsoft, Google e Facebook. E o que eu estou falando para vocês, gente, é que são 5 empresas, 5, que controlam 80% de todas as informações que nós temos hoje no mundo. E daqui a pouco eu vou dar um exemplo de quais são essas informações, tá? E a gente sempre diz assim, quando a gente apresenta, é a Paula que apresenta essa parte, que nós não estamos fazendo isso para assustar ninguém, não, é para fazer com que ninguém saia da internet. Pelo contrário, tenha mais vontade ainda de estar nas redes sociais. Então, essas Big Techs, a localização delas, como eu disse, Vale do Silício, dos Estados Unidos, né? O início delas era um pensamento alternativo, como se fosse algo da contracultura, que faça você mesmo. Ah, eu fiz ali uma rede social, eu tenho uma internet agora, e criei uma rede social, que a partir disso não dependo mais de ninguém, que vai ser por mim mesmo, faça você mesmo. Só que com o tempo, esse pessoal foi abandonando essa postura do faça você mesmo, em prol do domínio da tecnologia e da implementação de um outro método de pensar contra a cultura da contracultura, né? Um outro método de pensar contra a cultura que se chamava contracultura da contracultura. Então, assim, primeiro eram jovens mesmo, gente, eram jovens, pessoas jovens que queriam mudar o mundo. E vamos mudar, e vamos, né, fazer uma contracultura da informação. Só que o problema é que eles foram sendo tomados pela lógica do poder, pela lógica do dinheiro, e foram tendo poder, né? Foram cada vez mais, inclusive, tendo poder. E aí eles abandonaram essa ideia inicial, e eu comparo muito, né, com o anarcocapitalismo, que hoje a gente vê muito aí na ultradireita, né? Que eram jovens que tinham mesmo um pensamento de mudar o mundo, mas que conseguiram, inclusive, desenvolver sistemas que não existiam, que começaram a ter um espaço extremamente representativo, mas, obviamente, que foram cooptados por empresas de muito poder aquisitivo, de muito poder político, de muito poder, né, econômico e financeiro. E aí, elas ofereciam serviços inovadores, ofertas de produtos e soluções. Essas eram as vantagens. Quais são esses serviços inovadores? Por exemplo, lá em Curitiba, onde eu morava, né, o prefeito de Curitiba, o Greca, falava assim, olha, a partir de agora você não precisa mais ir marcar uma consulta no posto de saúde, tá? Você não vai mais no posto de saúde marcar uma consulta. Você tem um aplicativo que você baixa e, a partir dele, você consegue marcar sua consulta, ver os horários disponíveis, ver se o médico está atrasado ou não, e tudo isso. Então, é um serviço inovador. Você baixa outro... Isso tem em todo lugar. Você baixa outro aplicativo que você sabe se o ônibus vai chegar no horário, qual ônibus você tem que pegar para ir para determinado local, se esse ônibus está lotado ou não. Na pandemia aconteceu muito isso. Você baixa o aplicativo, que foi o Google Meet, que nós usamos aqui, que você vai dar aula para os estudantes, que você vai poder colocar no quadro ali, guardadinho, quais são os textos que ele tem que ler e tudo mais.
Então, isso daí é vantagem, né? São tecnologias muito importantes, como produtos e soluções. E tem desconto também. Você vai na farmácia e eles falam assim, ó, você usa qual? Ah, isso. Então, põe seu CPF, dá seus dados aí, endereço, CPF e tal, CEP, e você passa a ter um desconto. E o meu desconto, eu tomo remédio para pressão, por exemplo, pressão arterial. Sou hipertenso. Se eu comprar 2 caixas do remédio, se eu comprar uma caixa, ela é um valor. Se eu comprar 2, ela tem 15%. Se eu comprar 3 caixas, ela tem 50% desse valor, desde que eu tenha o aplicativo. Ou seja, desde que eu passe meus dados para eles. Se eu vou no posto de gasolina, na Shell Box, você baixando o aplicativo e colocando os seus dados lá, eles vão te dar descontos. Se você, qualquer lugar que você for e faça isso, você vai ter desconto. Então, isso são vantagens para nós. Imagina, se em uma caixa de medicamento eu pago 80, em 3 eu pago 150. Olha o desconto que eu tenho, mas eu estou entregando meus dados. Então, as vantagens, serviços inovadores, oferta de produtos e soluções para você. Quais são as desvantagens? Monopólio do setor. Por quê? Porque, por exemplo, as pessoas sabem o que eu compro no supermercado durante um mês, comparam com o outro mês, comparam com o outro, comparam com o outro. Sabe o que eu compro na farmácia durante um mês, comparam com o outro e o outro. Sabe quantas vezes eu ponho combustível, em qual posto eu ponho combustível, quanto eu gasto de combustível. E a partir disso, elas começam a oferecer produtos para mim. Olha, ele precisa disso. Ele já é uma pessoa com tantos anos. Ele é uma pessoa que precisa de acompanhamento psicológico ou psiquiátrico. Ou ela é uma pessoa que gosta de roupas. Porque sabe onde a gente compra e vão oferecer lá na nossa timeline do Facebook, do Instagram, aquilo, e os vídeos do YouTube, aquilo que a gente está vendendo, ou melhor, doando de dados para eles venderem para essas empresas. Então, além deles terem monopólio dessas informações nossas, que são nossas, e isso daí, quando a gente está numa rede social também é assim, o Facebook, por exemplo, aquilo que a gente compartilha, aquilo que a gente curte, se é positivo ou negativo, se a gente faz assim, coração ou não, aquilo que a gente comenta, eles estão juntando esses dados. Esses dados nossos não têm proteção alguma. E quando a gente defende a regulamentação das redes sociais, que teve aquela polêmica toda, uma delas é essa, proteção de dados. Quando a gente vai discutir da onde saem as informações que esse pessoal tem, a gente fala, os satélites que estão buscando essas informações, de onde a gente acessa, quando a gente acessa, como a gente acessa, as universidades federais e também, quem sabe, as estaduais, deveriam ter acesso aos dados desses satélites. Nós não poderíamos entregar todos esses dados lá para fora sem a gente ter nenhuma cópia do que está acontecendo aqui. E essas transnacionais que vêm para cá não pagam impostos. Aqui no Rio Grande do Norte mesmo, nós temos uma discussão muito grande, né, sobre a questão da energia limpa. É muito importante. Mas as eólicas, isso que é pago aqui, vai para onde? Fica aqui ou vai para fora? E são sempre empresas privadas buscando lucros. A ponto, pessoal, e eu repito mais uma vez, que a gente sempre repete isso, quando a gente está dando junto essa formação, que não é para ninguém desistir de rede social. Não é para ninguém desistir de aplicativo e tudo mais, porque nós não vamos viver, porque hoje a vida é assim. Mas a gente entender que são empresas privadas buscando lucros. Se elas têm
o remédio que a gente precisa. Quantas vezes a gente precisou comprar um preservativo? Ou se fomos num motel? Ou se a gente gosta de comer pizza no final de semana? Ou se a gente gasta quanto de combustível? Se precisa de fralda? Elas têm todas as informações sobre nós. E às vezes a gente fala assim, por isso que, né, a gente escuta lá na rede social que no meu Facebook eu nem falei nada e já está aparecendo uma propaganda. Não é só a câmera, não adianta tapar a câmera ou aqui o microfone do computador, porque ele já tem os dados muito antes. Por isso que a gente coloca o Vale do Silício, 5 empresas, essas 5 que a gente citou para vocês, elas dominam, né, a Apple, a Amazon, Microsoft, Google e Facebook, elas dominam 80% das informações. Tá? Então, daí vem o Morozov e vem debater a questão de contrapor a isso, né? Que é o pensamento crítico a esse utopismo digital. Que, repito, nós vamos defender aqui que nós temos que atuar nas redes sociais, né? Nós temos que entender como ela funciona. Então, ele escreveu Eleições e Redes Sociais, Big Tech, a Ascensão dos Dados e a Morte da Política. Está ali no outro quarto, esse livro. E ele coloca a discussão sobre a necessidade de discutir sobre o futuro tecnológico para além do neoliberalismo e da tecnologia que hoje existe. Daqui a pouquinho eu abro para as mãozinhas. Está quase terminando esses slides para a gente passar para os próximos. E aí ele diz assim, isso é a morte da democracia? Vejam como isso é perigoso, gente. Faz a crítica ao discurso. O Morozov é um jovem, entende? Agora eu vou ter que abrir aqui para poder aceitar alguém que está pedindo. Vou sair aqui da tela cheia. A gente não deixar ninguém de fora, né? Então, o Morozov, ele coloca isso, né? Vou voltar mais uma. É a morte da democracia? E daí ele faz a crítica, né, ao discurso, nosso objetivo é melhorar o mundo, traduzindo como mais processamento e mais dados. Será que está melhorando o mundo ou será que está prejudicando o mundo? Porque, assim, o que a gente entende por democracia? É a gente pensar aquilo que parte do acúmulo que nós temos de informações, certo? E as informações chegam, a gente filtra elas através das nossas concepções de mundo, aquilo que a gente teve de acúmulo teórico, e a gente tem, a partir disso, uma opinião, uma posição. Isso é democracia. Não é imposição de um pensamento, mesmo sabendo que você vai gostar dessa imposição. Olha o que eu estou dizendo. Nenhum de nós aqui, nunca eu gostaria de uma imposição. Mas se a pessoa tem todos os dados sobre você, conhece tudo sobre sua vida, sabe de tudo que você gosta, e coloca num banco de dados de algoritmos, e filtra aquilo, e joga para você mastigadinho tudo aquilo que é o melhor dos planetas para você, ela está te colocando uma imposição. Olha o vídeo que eu vou passar para vocês agora, mas antes, as Big Tech são ferramentas e políticas, instituem e controlam as ações humanas. Qual o objetivo? Rentabilidade dos dados. Os dados hoje são o petróleo do futuro. Não importa se é verdade ou mentira, mas o que importa é a quantidade de cliques alcançados. Afetam a privacidade e apostam no desenvolvimento de aplicativo
para suprir necessidades sociais. Lembra que eu falei? Na farmácia, no posto de saúde, no ônibus, no posto de gasolina, na escola através do MIT, que inclusive o MIT pegou dados dos pais, né, em alguns estados, lá no Paraná, inclusive, está tendo processo sobre isso, que não poderia ser liberado. Esvaziando o debate político e as instituições democráticas. Olha o perigo que é isso. Esvaziar o debate político e as instituições democráticas através de um acúmulo de dados chamado algoritmo, que vai ser apresentado a você através de um gatinho, através de um filme, um videozinho, e você vai concordar e vai ser direcionado a defender tal e qual pensamento. Então, antes de entrar aqui no vídeo, os dados são colocados como o petróleo do futuro. Falso empoderamento dos usuários, né, que tem diferentes níveis de acesso, embate entre corporações e usuários, as corporações com fins lucrativos sobre os usuários, a relação de poder e tecnologia versus indivíduos, que somos nós, controle e compartilhamento do histórico de interações dos usuários gerando lucro e propaganda. Olha isso que eu estou dizendo para vocês, e vocês vão assistir o vídeo que eu vou mostrar agora. Então, vou sair aqui, vou interromper esse compartilhamento, tá? Para a gente não entrar aqui mais a fundo. E vou pôr aqui um vídeo. Para que vocês consigam... Teve alguém que levantou a mão? Tá, vamos lá então para o vídeo agora, tá, gente? Você já teve essa impressão de que o seu celular estava ouvindo você? De que de repente alguém comentou sobre um assunto e aí você começa a ver propaganda daquilo assim que entra na internet? E se eu disser que nem precisam escutar o que você fala pelo celular para poder saber disso, ainda mais se você estiver participando do que é o maior experimento psicológico que a humanidade já viu? Tem boa chance de você fazer parte do Facebook, mesmo se você não tiver entre os quase 140 milhões de brasileiros que usavam ele diretamente em 2019. Porque você provavelmente tem ou um perfil no Instagram, ou garantido um número de WhatsApp, que também é da mesma empresa. O Facebook já é maior do que qualquer país no mundo, com 2,7 bilhões de usuários até o mês de 2020, e é tanta gente, mas tanta gente assim, que essa rede social pode entender as pessoas como ninguém. Ainda mais com o modelo de negócio do Facebook, como eles fazem dinheiro para se pagar. Quando o Facebook passou na frente de outras redes sociais, como o extinto Orkut, uma pergunta essencial era: como fazer dinheiro? Afinal, a empresa tinha que se manter e o Mark Zuckerberg é daquela linha de criadores de startup que também querem ser os CEOs, como o Bill Gates e o Jeff Bezos. O ponto do Zuckerberg não era vender a empresa para uma companhia maior, fazer grana e sair fora, mas sim se tornar uma companhia maior. Só que aí o problema é, quem tinha dinheiro para gastar na internet fazendo compras, já estava fazendo isso em outros lugares. Quem já sabia o que queria comprar e onde queria comprar, já estava na Amazon comprando por lá. Quem sabia o que queria comprar, mas não sabia onde comprar, já estava no Google, procurando pelas lojas que anunciam por lá. Ou seja, os dois passos de decisão de uma compra já estavam tomados. E aí o que sobrou para quem quer mexer com dinheiro? Convencer quem ainda não sabe o que quer comprar. Que tal criar nas pessoas esse desejo? Esse é o papel do Facebook. Saber tanto sobre você que você nem precisa sair de lá para procurar o que você quer consumir em outro canto. Eles já sabem disso antes de você se dar conta. E para isso, eles têm acesso ao que nenhum outro governo do planeta tem ainda. Acesso aos seus sentimentos. Quando você vê uma propaganda na TV, no horário nobre, aquele anúncio custa uma fortuna para quem colocou no ar. Porque ele tem um desperdício que é inerente a esse tipo de plataforma. Todo mundo vai ter que ver esse anúncio de uma nova picape, por exemplo,
mas nem todo mundo é o público-alvo. A marca de carros vai ser obrigada a pagar para atingir milhões de pessoas na esperança de que alguns milhares vão querer comprar. Em compensação, no Facebook, assim como em outras redes sociais, você não precisa atingir todo mundo. Se ele sabe o que os usuários querem, a montadora pode pagar para anunciar só para quem tem o perfil de quem compraria esse tipo de carro. O papel do Facebook é saber ou apresentar para você o que você vai querer antes de você ir no Google procurar ou ir para a Amazon comprar. O grande trabalho deles não é convencer você a ficar lá dentro feliz, mas sim fazer você ficar lá dentro gerando dados. Quem eles têm que convencer a entrar na plataforma são as marcas, porque da nossa parte a gente já entrega a informação de graça. Pelo que você posta, pelo que você compartilha, pelo que você curte ou comenta, sem nunca ter que ver uma foto sua, dá para saber a sua etnia, sua religiosidade, sua postura política, se você tem depressão, inteligência, situação conjugal dos seus pais, orientação sexual e mais, mesmo que você ainda não saiba tanto sobre a sua personalidade. Sim, é perfeitamente possível para o Facebook saber mais sobre você do que você mesmo. Usando, por exemplo, um programa de inteligência artificial para ver o que as pessoas postam, com 10 likes, esse tipo de programa consegue predizer melhor traços de personalidade, como se a pessoa é extrovertida, se é aberta a novas experiências, predisposta a ter mais raiva, ansiedade, depressão e outros traços desses melhor do que os colegas de trabalho. Com 70 likes, ele entende você melhor do que os seus amigos. Com 150, melhor do que a família. E com 300, ele acerta em média mais do que o seu companheiro ou a sua companheira. Sim, com um pouco de like, o Facebook consegue saber mais sobre você do que quem te acompanha. E quanto mais atividade, mais o programa sabe avaliar as pessoas melhor do que humanos. Como saber se alguém começou um relacionamento? É só acompanhar o padrão de postagem das pessoas. Ele aumenta logo antes de um relacionamento, provavelmente porque tem mais interações na paquera com a outra pessoa, e depois que a gente começa um relacionamento, a frequência de postagens cai bastante. E como eu sei disso? Porque o próprio grupo de cientistas de dados do Facebook mostrou isso. E também mostrou que os sentimentos das pessoas mudam. As postagens com emoções positivas aumentam depois de um relacionamento, e esse sentimento positivo pode durar bastante depois. Se um anunciante quiser vender alguma coisa para pessoas felizes, essa é a melhor hora. E também dá para saber com quem você vai se relacionar pelos perfis que você tem visitado e com quem você tem conversado. E quanto tempo o relacionamento deve durar. Porque quanto mais amigos em comum, maior é a duração média de um relacionamento. E eles não precisam nem de curtidas nossas para saber de tudo. Pelas cores na linha do tempo do Instagram de alguém, dá para saber quem está feliz ou mais para baixo. E eu falo pelas cores das fotos, nem o local ou o que se escreve nos posts. Comparando as postagens de pessoas com diagnóstico de depressão com quem não tinha diagnóstico, as pessoas deprimidas postavam fotos mais azuladas, mais escuras e mais sem cor. E usavam muito menos filtros, mas usavam principalmente o filtro Inkwell para deixar as fotos em preto e branco, enquanto entre os não deprimidos, o filtro mais usado é o Valência, que deixa as fotos mais mornas. E adivinha? O algoritmo do estudo foi melhor em prever quem seria diagnosticado com depressão do que especialistas. Também podem saber o que você curte fora de lá, pelo código que os sites precisam ter para você poder curtir outras páginas. O Facebook consegue saber por onde você está passeando. E mesmo se você não tiver perfil nessa rede, se os seus amigos citam o seu nome, se você aparece em fotos com eles, ou se você está na lista de contatos do celular que eles compartilharam com o aplicativo, muito disso já pode ser deduzido. Sabe aquela lista de quem é seu contato no celular, que a gente compartilha porque ela deixa muito mais fácil adicionar as pessoas depois? Então, se todos os seus amigos fumam, é bem provável que você fume. Se a maioria deles são gays, é bem provável que você também seja. E com base no que os seus amigos têm usado e comprado, o Facebook pode saber o que oferecer para você. Os seus dados e os dados das pessoas ligadas a você são muito mais informativos para servir propaganda do que o que você está falando. Não é que o Facebook não ouve o seu microfone, é que ele não precisa ouvir. O resultado que já foi medido por experimentos é que anúncios usando a estimativa de personalidade das pessoas que foi medida com um like foram mais apelativos, aumentaram os cliques e aumentaram as compras. Por mais privacidade que você tenha dos seus dados, não precisa ter acesso direto a eles. Uma curtida sozinha já é o suficiente para esse tipo de coisa. Imagina com anos de uso. E o que funciona melhor pode ser aprendido pelo Facebook rapidinho.
Vamos supor que você seja dona de uma empresa que tem um chá para vender e você quer saber como anunciar melhor. Você pode testar, pode apresentar, por exemplo, uma versão A da propaganda com elementos naturais para milhares de pessoas e outra versão B falando de fitness para outros milhares. Aquela que receber mais curtidas ou mais cliques é a que você pode seguir. Se você testar em bastante gente, ainda pode descobrir que as duas versões são boas, mas para pessoas com personalidades diferentes. E se for uma pergunta tão complicada que você precisaria de milhões de pessoas para saber responder, o Facebook tem esses milhões de pessoas ativos a qualquer momento para poder refinar qualquer algoritmo que eles quiserem em questão de minutos. Com tantos usuários postando tanta informação lá dentro, ele pode refinar esse tipo de inteligência numa velocidade que é impossível para qualquer outra rede social ou qualquer país que só tem milhões de usuários. Predições e análises de dados com inteligência artificial são tão boas quanto os dados que você tem, e o Facebook é o maior campo de petróleo de dados do Ocidente. Essa é a parte em que a gente vive o maior experimento psicológico que a humanidade já viu. O que torna o Facebook mais poderoso do que um país em relação ao que ele pode fazer com a realidade das pessoas é que ele fala com cada um individualmente. Uma primeira-ministra ou um presidente fazendo promessas em um pronunciamento oficial vão ser vistos por todo mundo. Se eles prometerem ajudar um grupo, o outro pode ver. Já o Facebook pode apresentar uma realidade para você e outra para mim. Se eu quiser, por exemplo, ver a melhor forma de vender aquele chá, eu posso começar a dizer que o meu chá vai ajudar você a se acalmar e esquecer as preocupações, porque o Facebook viu que as suas postagens recentes tinham mais ansiedade. Enquanto ele pode falar para sua vizinha que o chá dá disposição e energia para começar o dia bem, porque ela tem postado mais sobre yoga e exercícios, por exemplo. O grande problema começa quando essa informação deixa de ser usada de forma passiva, ou seja, falando o que as pessoas sentem para poder informar o que vai ser servido para elas, e começa a ser usada de forma ativa, quando você começa a informar o que vai ser servido para as pessoas para poder mudar os sentimentos delas. Ainda em 2010, por exemplo, o Facebook mostrou que só mostrando um botãozinho escrito "Eu votei" durante as eleições dos Estados Unidos na época, conseguiram aumentar o número de pessoas que saíram para a rua para poder votar, já que lá o voto é opcional. Esse ato em si, mostrar o botão e as pessoas saírem para votar, é super neutro. Quem levanta, vai e vota no candidato, na candidata que quiser. Só que esse estímulo para votar, se ele for apresentado só para um grupo, só para uma etnia, ou só em uma região, ou só para quem vota num tipo de partido, e não for mostrado para outros grupos, isso em si já é o suficiente para poder enviesar uma eleição. E em 2014, eles foram além. Testaram apresentar mais postagens ou com emoções positivas ou com emoções negativas para quase 700 mil usuários para ver o que isso fazia com o humor deles sem que as pessoas soubessem. E viram que as pessoas foram sim contaminadas pelas emoções do que estava passando na timeline. Teve gente que ficou mais feliz, teve gente que ficou mais triste. O efeito foi pequeno, ficaram só um pouquinho mais felizes, só um pouquinho mais tristes, mas o efeito estava lá. E se você acha meio macabro mostrar esse tipo de coisa para manipular o humor das pessoas sem que elas soubessem, você não está sozinho. Até a editora desse artigo científico, que resumiu o estudo, pensou isso, e segundo ela, o argumento dos autores que fizeram o estudo foi que manipular o feed de notícias das pessoas já era uma coisa que a plataforma faz o tempo todo. E nós, usuários, já concordamos com esses termos de uso quando a gente passa por aquele monte de coisa escrita e clica depois no "eu aceito" sem ler. Depois desse estudo de manipulação em massa que o Facebook publicou, provavelmente por causa da repercussão negativa que eles acabaram tendo, eles pararam de publicar os estudos desse tipo. Não quer dizer que eles pararam de fazer os experimentos. Também não quer dizer que eles perderam clientes, porque quanto melhor um programa for para saber como seus usuários pensam e quanto mais barato e mais rápido for para fazer isso, melhores vão ser as propagandas que eles podem servir para todo mundo, e os clientes para quem o Facebook realmente tem que apelar são os compradores disso, os anunciantes, e quem mais quer ter acesso a como milhões de pessoas pensam e se comportam ou para mudar o que elas pensam. Em 2016, a gente ficou sabendo de uma outra empresa que tentou juntar essas duas pontas de votos e de emoções.
tivemos o vazamento de informação da Cambridge Analytica, que se dizia capaz de manipular as decisões eleitorais de um país usando inteligência e propaganda no Facebook. Que é um assunto para outro vídeo, mas que você pode ver no documentário Great Hack, ou Nada é Privado, o escândalo da Cambridge Analytica, como saiu aqui no Brasil. Cada escândalo como esse pode até chocar os usuários e, de fato, na época, fez as ações do Facebook caírem por um tempo, mas a longo prazo isso é uma excelente chamada para anunciantes. Se eles conseguem mudar a eleição de um país, com certeza vão conseguir vender o meu produto melhor. Ainda mais quando as alternativas não existem para onde você correr. Bom, voltando aqui, né, gente? O Átila, vocês lembram dele da época da pandemia, né? Ficou famoso, tudo. Ele usa Facebook, ele usa YouTube, ele usa Instagram, então usa redes sociais. Eu estou aqui conversando com vocês sobre isso, eu também uso todas as redes sociais, então não é por conta disso nós vamos abandonar as redes sociais, porque não tem como a gente fazer isso, né? Faz parte da nossa vida. E não vai ser abandonando as redes sociais, como eu mostrei para vocês, né? Tem o aplicativo da farmácia, tem o aplicativo da escola, né? Tem um monte de coisa aí. Então, eu vou voltar um pouquinho aqui para a gente encerrar essa parte, porque é tudo meio corrido, isso daqui é um curso que a gente dá, né? São 5 módulos, mas eu vou voltar aqui para mostrar para vocês mais algumas coisinhas antes da gente entrar daí na parte mais prática da coisa, né? Então, o que é algoritmo, não é, gente? É um conjunto de informações. Conjunto de informações que são organizadas para que você possa ter um banco de dados, certo? Um banco de dados, eu estou tentando ser bem simples no que eu estou falando em tudo aqui, porque não é tão simples assim, mas tem um banco de dados para que você possa saber de determinado grupo social, grupo político, individual é muito pouco, mas também pode ser, quais são os comportamentos, quais são o que as pessoas mais gostam. E vocês viram ali que pode, inclusive, determinar o resultado de uma eleição. Depois nós vamos entrar nos impulsionamentos do Facebook e vocês vão ver como isso funciona. Então, existe uma revolução algorítmica que está diretamente ligada com a democracia. Como eu disse para vocês, se a democracia é aquilo que a gente tem liberdade para ouvir, para reter determinada informação, para tirar dela aquilo que a gente, através de nossas experiências de vida, achando que é positivo ou negativo, e a partir disso ter uma posição, com essa regulação, as informações serão sempre direcionadas para tal ou qual posição. Então, a democracia, ela pode estar em risco. Pode estar em risco. Por quê? Porque as pessoas podem receber sempre o mesmo tipo de informação. E com o Instagram, não vai dar para entrar nisso hoje, isso se intensificou. Por exemplo, padrão de beleza está virando praticamente o mesmo. Por quê? Porque quem tem curtida e quem tem bastante seguidor é um determinado padrão de beleza ali do cinema, vamos supor. Então, se você quer passar a ter curtida, você fala, não tem curtida nenhuma, tal, o que ele tem que eu não tenho? Eu começo a tentar buscar esse determinado padrão de beleza ou de comportamento. Olha como isso é perigoso. Depois eu ponho lá no grupo o link, por exemplo, do Instagram, como manipula nossas vidas. Isso é muito perigoso. Porque, inclusive, já existem dados de pesquisas que mostram que número de cirurgias plásticas querem afinar o nariz ou querem se parecer com tal e qual pessoas que são influenciadoras. Para tentar ser influenciador também. Né? Então, eles modificam nossa vida, eles influenciam nossa vida. Nós não temos mais, ainda temos, lógico, né? Mas podemos não ter a possibilidade da gente tomar uma decisão. Mesmo a gente achando que a gente está tomando uma decisão, a gente está sendo influenciado. Então, regulação algorítmica e democracia. Confiança generalizada na capacidade das plataformas
e dos algoritmos gerenciarem nossas vidas. E as questões políticas acabam sendo rebaixadas. Tomado como primeiro critério para a tomada de decisões, né, o que afeta a democracia, que eu falei agora. Então, as empresas de tecnologias mais governos vendem e trocam dados coletados. Por exemplo, no Paraná, foram vendidos os dados coletados na época da pandemia para empresas que compram dados, para essas bigs, né, que compram o petróleo do futuro, mesmo sem você ter autorizado, porque você não precisaria autorizar. Controle dos corpos, que é aquilo que eu falei de fazer plástica e tal, das ações da sociedade, desejo das empresas, dos estados que deve ser combatido, né? E o poder, que a gente já conversou aqui também, rastrear, projetar, governar, conhecer melhor os indivíduos, né? Melhorar para que os lucros das empresas, para que tenha mais lucros das empresas e governos, e colocar pessoas como cobaias, né? A questão da fake news democracia, o tempo está bem apertado, Morozov alerta para a falta de relevância atribuída à coleta de dados das pessoas, ataca o mito do cyberespaço como estrutura digital descentralizada, espaço de rápida proliferação, aliado às necessidades impostas pelo capitalismo digital, reconhece apenas compartilhamentos e cliques e transformando em verdade aquilo que é mais acessado. Tem um dado, gente, que as pessoas com mais informação, isso é uma pesquisa do Senado, acho que foi 2019, 2020, no Brasil, do Senado brasileiro. As pessoas com mais informação, elas procuram saber a veracidade do fato através de fontes, antes delas compartilharem. E a grande maioria da população busca saber se é verdade ou não através da quantidade de curtidas e compartilhamentos. Ô, Rodrigo, um momento. Tu colocasse lá na imagem, né, para reprodução, uma outra, né? Tá passando outra? Sim. Ah, desculpa, vocês não falaram nada. Eu tenho que interromper e começar de novo. Obrigado, Cipriano. Veja se abriu agora. Sim, agora. Obrigado, Cipriano. Rastrear, projetar, né, o poder e o controle, governar, conhecer melhor os indivíduos, não saber o motivo disso, ser melhor, apenas assumir o que é. Melhorar para lucros das empresas e governos, as pessoas tratadas como cobaias, tá? Ele alerta para a falta de relevância atribuída à coleta de dados pessoais, ataca o mito do cyberespaço como estrutura digital descentralizada, que eu já tinha falado, espaço de rápida proliferação, aliado às necessidades impostas pelo capitalismo digital, reconhece apenas compartilhamentos e cliques, transformando em verdade aquilo que é mais acessado. Aquilo que eu falei para vocês. Muita gente, ali, a pesquisa feita pelo Senado brasileiro, aliás, ela mostra, né, que a grande maioria da população, né, mais pobre, carente, ela vai através de compartilhamentos, de curtidas, saber se a informação é verdadeira ou não, sem buscar a fonte. Tá? É possível limitar o poder das Big Techs? Aí eu vou pular isso daqui que não dá para a gente entrar, para fechar aqui, para a gente continuar o debate. Eu queria ver se alguém mais, que alguém quer comentar sobre isso antes de entrar na reta final nossa aí. Cipriano, vai lá. O que eu queria comentar é o seguinte, né?
Assim, não é novidade na história da humanidade esse controle e manipulação, né? Porque sempre quando temos sociedade antagônica, isso acontece, né? Por exemplo, eu posso dizer que nas pinturas rupestres, né, era uma forma de controle e manipulação. Os mitos, né, nas sociedades antigas, eram uma forma de controle. Da mesma forma, a religião católica medieval, né, a maioria da população analfabeta, daí criava lá os seus vitrais, né, então tudo era uma forma de controle. E agora essa mídia moderna está nos relatando, né? A questão que eu vejo é, assim, quando se trata de democracia, é a participação nas decisões do poder da cidade, né? E a nossa tarefa de desenvolver o pensamento crítico para que as pessoas tenham opinião, né? E desenvolvam, assim, a consciência crítica, né? Para não caírem nessas armadilhas do controle e da manipulação. Era isso, rapidamente. Mais alguém, gente? E como desenvolver, né, Cipriano, essa questão da consciência crítica, do debate crítico, se a gente tem as nossas escolas completamente amarradas, e agora, cada vez mais, a gente vê o novo ensino médio, né, que traz uma consciência da sociedade do consumo, né, da produção de bolo de pote, empreendedorismo, projeto de vida, né. A Maria Peixoto colocou ali, sou Maria Peixoto e faço parte das políticas de economia solidária, onde faço parte dos FEPs, e também de empreendimentos de economia solidária, inventando moda e produzindo arte, somos coletivos onde nós buscamos nas políticas públicas para ter mais conhecimentos dentro das políticas públicas do nosso país. Muito bom, Maria, legal. Depois aqui, a Patrícia, não precisamos de psicólogos, né? Renata, impressionante. Patrícia, política só não prende porque não quer, a polícia só não prende porque não quer, né? Impressionante. E ia perguntar das fake news, como a gente identifica e se protege disso? Vamos falar no finalzinho aqui, com certeza. Uma mentira, né, contada várias vezes se torna realidade, porque alguns acreditam nela como verdade, e mesmo sendo um absurdo, a frase o mundo tá louco mesmo, né? Vamos se proteger desse controle. A Patrícia coloca no final. A gente está no momento, pessoal, assim, que não... Qualquer coisa que a gente vá fazer, a gente tem esse controle, tá? E esse controle não está em nossas mãos. A gente não vai conseguir debater hoje aqui a democratização da mídia, tá? Porque isso é muito importante. Quem sabe a gente pode abrir um outro tópico só para tratar disso. Como democratizar a mídia e como passar a quebrar esse controle. É um controle muito forte, como eu disse, 80% da informação está na mão de 5 empresas, é muito forte, né? E são empresas que não são qualquer empresas, né? Que elas estão em determinado local, né? No Vale do Silício, em determinada região dos Estados Unidos, são pessoas, grupos políticos, econômicos fortíssimos ali, que dominam mesmo, né? E que quem tem mais acesso a isso? Eu tenho certeza que todo mundo aqui já leu alguma notícia falando que é muito mais fácil o Twitter jogar para frente informações de discurso de ódio, de preconceito, de briga, do que informações políticas, de criação de consciência e tudo mais. Olha o Elon Musk que comprou o Twitter. Alguém aqui tem alguma dúvida de que ele é um cara de extrema direita e que domina tudo isso? A gente sabe que quando a gente viu ali a questão das fake news, e foi pedido para algumas dessas grandes empresas abrir, não abriram. E tira do ar por 2, 3 dias, mas depois volta e não abriram do mesmo jeito. Então, nós temos que combater com eles.
estando aí ou não. Se a gente falar, vou desligar de tudo, como eu disse, não vai adiantar. Porque eles têm nossos dados. Você abastecer num posto de combustível e pôr no seu CPF na nota, qualquer coisa, eles vão passar a rastrear tudo que você faz. Sabe se você precisa de fralda, ou antes da fralda, se você está namorando, precisa de preservativo, ou depois da fralda, se é chupeta para o bebê, ou uma madeira, junto com a fralda, depois preservativo. A Johnson & Johnson é uma empresa que tem tudo isso, né? Pega até o final da sua vida ali. Até fralda geriátrica. E o pior disso não é isso que o Átila fala lá no vídeo dele. Não é quando só quer vender. Não é quando só quer vender. O pior disso é quando ele passa a pegar suas informações para poder fazer com que tenha poder, para poder vencer a eleição, para poder tornar determinada ideologia a ideologia dominante. Olha como isso é perigoso. Então, nesse último grupo de slides que eu vou mostrar para vocês aqui, vai ser bem rápido, porque nós já estamos 9h30, né? Nós já estamos 1h30 e eu quero abrir para vocês, então nós não vamos entrar muito a fundo aqui, mas é importante mostrar esse grupo de slides. Tá na tela aí, gente? Tá, entrou. Sim. Quero mostrar para vocês que não adianta a gente lutar contra, por quê? Porque está todo mundo usando. Então não adianta a gente, mito da caverna, entrar dentro de uma caverna e ficar lá, sem olhar para fora e no escuro. Está todo mundo usando. E a gente vai ter que enfrentar com elas. A gente vai ter que saber como utilizar as redes sociais a nosso serviço, a serviço das lutas, a serviço da mobilização, a serviço de chamar as pessoas para uma mobilização, para uma manifestação, a serviço de conscientizar. E cada rede social tem um papel diferente aí. Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, não são iguais. Cada uma a gente tem que trabalhar de uma maneira. A gente trabalha tudo igual, né? Posta em um, posta em tudo. Não é. Então, a gente tem que enfrentar o retrocesso nas ruas e nas redes, né? E daí, olha só como não são poucas pessoas, né? Hoje, nós temos 5 bilhões de pessoas que utilizam redes sociais no mundo. 4,7 bilhões. O Facebook ainda é o mais utilizado. Depois o YouTube, o WhatsApp, que não é tido como rede social, então a gente meio que dá uma separada, né? Não é rede social. Tem uma polêmica se o WhatsApp é rede social ou não. Porque o WhatsApp é também utilizado para trabalho, para troca de informações, como meio de comunicação e tudo mais. O Instagram, no mundo, 1 bilhão e 500, o WeChat, TikTok e o Messenger. E no Brasil, isso é dado desse ano, do Comscore. Nós temos 169 milhões de usuários de WhatsApp. E dos que usam redes sociais clássicas, 96,4% usam o YouTube, 85,1% usam Facebook, 81,4% usam o Instagram. E a gente imaginava, lembram, que o TikTok ia ser um boom, uma explosão? Não foi. 45% usam o TikTok e 30% o Twitter. E aí teve uma pesquisa, né, sobre as redes sociais. Nas redes sociais, tá? Realizada na mesma pesquisa que eu citei anteriormente, pela Câmara dos Deputados, em dezembro de 2019. Isso é perigosíssimo. Por quê? Porque 79% das pessoas entrevistadas, 79%, recebiam notícias pelo WhatsApp. E, gente, como não tem regulação, pode receber qualquer coisa. Esses grupos que existem aí, dos tiozinhos do Zap, das famílias, ninguém sabe se o que está passando é verdade ou mentira. Até descobrir e tirar do ar, já era. Por quê? Porque as pessoas baixam. Tem um vídeo que é postado no TikTok, pode ser proibido no TikTok, mas depois que baixou, ninguém mais segura. 79% recebe as notícias pelo WhatsApp. Confiam no WhatsApp. 50% pela TV
49% pelo YouTube, lógico que, por que dá mais que 100? Porque uma pessoa vê YouTube, vê WhatsApp, vê TV, então, normal. 44% pelo Facebook, 38% por sites, o Instagram 30%, rádio 22% e o jornal impresso 8%. 8%. Peraí que tem alguém querendo entrar. Então, isso daqui é muito preocupante, gente. É muito preocupante. Saber que 79% recebe pelo WhatsApp, que é o principal disseminador de fake news. No Brasil e no mundo. Que não tem controle nenhum sobre ele. Quando a gente pergunta por que nós perdemos a eleição para Bolsonaro lá em 2018, e tem um vídeo que eu esqueci de pôr aqui, poderia ter posto, e ele fica mostrando que os vídeos de WhatsApp estão todos surgindo ali, as pessoas procurando ele, é isso. Enquanto nós falávamos assim, porque a gente tem que ir para a rua. O Mano Brown está corretíssimo, tem que pôr o pé na lama, tem que ir lá. Mas nós negligenciávamos as redes sociais em 2005, 2008, 2010. Esse bando de playboy só quer ficar em rede social com a bunda na poltrona. Quem daqui nunca falou isso? Mas era importante a gente ter feito esse trabalho também, esse movimento. Olavo de Carvalho está desde 2009 no YouTube. E nós? E hoje nós temos esse problema. Olha só, eu não vou entrar no histórico, não vai dar tempo. Mas vou entrar em algumas questões. É uma ferramenta de poder, o WhatsApp. A gente, na esquerda, olha só, quem compra um telefone já vem. Já vem com o WhatsApp, é o mesmo número. Ele unifica todos os chips seus. Trocou de chip, é a mesma coisa e é praticamente de graça. Por que praticamente? Porque você abre a chamada. Você não consegue clicar no link, mas você abre a chamada. Isso torna o WhatsApp mais perigoso ainda. Porque você pode fazer uma chamada, Lula fala com Biden sobre os trabalhadores. E vai piorar a situação porque o Lula brigou com o Biden. E a hora que você clica no link é outra notícia que está lá. Então nós temos abrir que tem mais gente chegando. Problema muito sério que é a regulação, que o WhatsApp é a rede mais acessada no país nosso, que é uma rede que já vem praticamente instalada, que as pessoas preferem pegar informações e que não tem controle algum. E vejam, gente, a gente fala assim, mas as redes sociais no Brasil, né, não está diminuindo. Não está diminuindo nada em relação às redes sociais, estão aumentando, sabe? O Brasil hoje tem de 140 a 170 milhões de usuários em redes sociais. É o terceiro maior consumidor de redes sociais do mundo, só perde para a Indonésia e para a Índia. Ganha dos Estados Unidos, ganha de Canadá, ganha de Argentina, ganha de todo mundo. É o maior da América Latina. E os brasileiros estão passando cada vez mais tempo nas redes sociais. Sabe quanto tempo hoje eles passam? Em média, porque tem aquele brasileiro que não passa nada, porque não tem, mas tem aquele que passa muito. 46 horas por mês. E o brasileiro médio ali, aquela faixa, 3 horas e meia por dia, assim, sabe? Negócio muito grande, que aumentou 30% desde 2020. E não estão preocupados em serviço de trabalho, de esses aplicativos, não, é tudo redes sociais mesmo, né? Então, assim, o WhatsApp mesmo é uma ferramenta que se transformou até em trabalho. Na pandemia, virou de escola, para comprar e vender coisas, a gente faz reuniões pelo WhatsApp, informações, e o WhatsApp foi tão democrático, gente, que ele tem uma coisa, lógico, no início do WhatsApp não existia nada, era só uma disputa com o SMS do celular, mas no início do WhatsApp, ele começou a crescer, e daí foram colocando ferramentas, que é você poder colocar ali uma foto, depois criou uma outra, que é colocar um vídeo, e chegou em uma ferramenta que democratizou ainda mais.
que é o áudio. Por quê? Porque nem todo mundo sabe ler e escrever. Mas a partir do momento, e aí o SMS, que é aquelas mensagens de celular, é só ler e escrever, a partir do momento que ele consegue colocar isso, as pessoas elas passam a se comunicar mais rápido por áudio. E as fake news, para atingir uma parcela da população brasileira que, infelizmente, não tem acesso à informação, elas começam a surgir também através do áudio, não só de vídeo, não só de fotos, não só através de textos, mas de áudio, que atinge muito mais gente. O WhatsApp conseguiu chegar nisso. Então, veja a importância dessa ferramenta até hoje. Tanto é, gente, que na eleição passada foi proibido a comunidade. O WhatsApp não podia ainda abrir comunidade, foi aberto depois. Porque nós sabíamos que o bolsonarismo ia nadar de braçada se fosse aberto. E hoje nós temos a comunidade, nós precisamos ocupar esses espaços, comunidade. Ó, principal canal de informação dos brasileiros, poderoso canal de distribuição de informações, não tenho que saber o que se passa se os grupos são fechados e a gente não conhece as pessoas, e é o principal mecanismo de desinformação. Como que a gente vai virar as costas para isso? E na esquerda, e a gente faz algumas consultorias aí para pessoal que está querendo ser candidato e tal, aí a gente faz uma pegadinha, né? O que você utiliza no WhatsApp? Ah, lista de transmissão. Lista de transmissão ninguém usa mais, gente. E a esquerda é a única que tá atrás disso ainda. Por quê? A gente nem sabe para quantas pessoas vai a informação numa lista de transmissão de WhatsApp. A pessoa pode ter deletado seu contato, ter silenciado, não recebe. Então, assim, o WhatsApp hoje é uma ferramenta importantíssima e que nós ainda não conseguimos entender que nós temos que entrar nela também. E aí, mais algumas coisas, senão não vai dar tempo da gente falar, porque já está. Aí vem o YouTube, tá? Não dá para falar tudo, mas o que eu tenho a dizer para vocês, assim, a utilização do YouTube hoje, ela é para formação de consciência, apesar de ela ter o short, que são os vídeos curtos. O YouTube, principalmente, é para live, para vídeos longos, onde você vai fazer aquilo que a gente chamou lá no primeiro módulo de propaganda. Você vai entender uma coisa mais complexa da realidade, vídeos de 20 minutos, 30 minutos, 1 hora e meia, são vídeos mais compridos. Aí é que depois a gente entra no como fazer, por que fazer e tudo mais, mas é mais criação de consciência, tanto é que o YouTube hoje, junto com o Instagram, porque o Instagram tem o Reels, né? Eles são os dois que mais retêm as pessoas por mais tempo. Tem um dado aqui, vamos ver se eu tenho aqui. O Instagram, 14 horas e 44 minutos por mês, a média de pessoas. YouTube, 12 horas e 22 minutos por mês. O Facebook, 9 horas só. Porque é isso, fica mais tempo ali, centrado e tudo mais. O Facebook, vejam que como há necessidade, né, deles cobrarem, antigamente distribuía muito mais, em 2011 distribuía para 26% das pessoas que estavam ali ao seu redor, hoje só 1%, então tem que monetizar, tem que pagar. Se não quiser pagar, construir uma publicação, não ficar compartilhando só dos outros, né? Ter um conteúdo todo dia, ou a cada 2 dias, ou 3 por dia, não ficar oscilando. Call to action. Call to action é importante. Antes da gente, estou terminando aqui já, para abrir para vocês, ficou corrido esse final. O call to action é importante. Por quê? Porque dentro do Facebook, o que faz com que a empresa mande a sua informação para fora? O que faz que ela jogue a sua publicação e distribua para outros locais? Ela quer saber 2 coisas. O quanto ela é atrativa, essa é a primeira. Então, quanto tem de pessoas curtindo e compartilhando, e também o quanto as pessoas estão interessadas em colocar uma opinião sobre ela, comentando. E aí vocês já devem ter sacado que as pessoas comentando, elas vão fazer um arcabouço de informações e vão levar para distribuir em determinados algoritmos. O Rodrigo comenta só sobre futebol, não gosta de judô,
fala sobre política, através desses comentários, eles vão fazer isso. Então, por que que... E aí uma coisa importante para vocês, ficou bem corrido esse finalzinho. Quando a gente percebe que existe uma publicação lá do Bolsonaro, lá atrás, que foi assim que ele cresceu, provocando a esquerda, qual que era, ou ainda para algumas pessoas é, a nossa primeira atitude? Ir lá na postagem do Bolsonaro e comentar aquilo. Não é isso? Isso está errado. Isso está muito errado. O Bolsonaro ele percebeu que poderia crescer indo nos grupos da esquerda e publicando conteúdos que provocavam a esquerda e fazer com que a esquerda comentasse aqueles conteúdos. Então ele vai lá, você vai lá, vê o conteúdo da página dele, você comenta, você compartilha em outros grupos. Aquele, olha, isso que é um absurdo que o Bolsonaro está falando, ou que o Kim Kataguiri está falando, ou que qualquer um desses novos aí estão falando. Você está jogando a publicação deles cada vez mais longe. Você está comentando a publicação deles, os algoritmos estão se combinando e o Facebook vai querer saber mais sobre você, vai jogar para cada vez mais longe. E vai jogar para quem? Vai jogar para o seu primo, para sua tia, para o seu irmão, para o seu amigo, que são os seus amigos mais próximos do Facebook. E assim eles vão receber informações do Bolsonaro. Então nunca comentem, curtam, compartilhem coisa deles. Tá? Se você quiser, faça na sua. Vai no seu perfil e fala, olha isso que o Bolsonaro compartilhou, que imbecil. E troca uma letrinha do Bolsonaro também para não... E deixa as pessoas comentarem. Se os bolsonaristas forem comentar na sua, não exclua, deixa eles comentarem. Que bom. Eles estão gerando algoritmo para você. E você deixa. Que é isso que o Bolsonaro fazia. Nós, durante muito tempo, ficamos lá brigando com eles, enquanto isso ele estava ganhando. Uma combinação de algoritmos e o Facebook jogando para fora. E nós ajudando. Então, não vamos na deles. Deixa que eles venham na nossa. E aí a gente dá corda. É muita coisa, gente, que tem aqui, né? Eu quero ouvir vocês. Tem Instagram, né? Tem bastante coisa. Tem o Twitter. Mas eu vou interromper aqui o compartilhamento. Está ficando tarde. E eu quero ouvir vocês agora aí, abrir a palavra para vocês disso que a gente falou, se vocês têm alguma consideração, alguma coisa aí. Fechando, para fazer aqui, assim, antes do fechamento, mas nós precisamos aprender a utilizar as redes sociais, né, de uma maneira científica. Rede social não é brincadeira. Apesar de ser para as pessoas, para as crianças, mas nós, militantes políticos, nós não podemos entender como brincadeira. Porque vocês viram, é uma combinação de fatores, de informações, de dados bilionários, e nós nem entramos no impulsionamento, nós podemos entrar em nada disso, que não são feitos à toa, e que influenciaram a Primavera Árabe, influenciaram o Brexit, que foi a saída, né, da Inglaterra, da zona do euro ali, que influenciaram a eleição de Trump, de Bolsonaro, e que se a gente não combater, mas eles pagam robôs. Não, não é só robô não, gente. Não é só robô. Nós poderíamos, todo mundo está utilizando e está sendo robôs também e compartilhando, através de redes de compartilhamento. Que elegeram Bolsonaro e que se a gente não acordar para isso, nós vamos tomar um susto tão grande na próxima eleição presidencial que o Bolsonaro foi derrotado, o bolsonarismo não. Olha o que está acontecendo na Argentina. O cara da Argentina é pior do que o Bolsonaro. Olha o que foi a Polônia, olha o que foi a Hungria. E tudo tem dedo de redes sociais. Steve Bannon, a Internacional de Ultradireita.
Então, assim, isso que um monte de informação que eu coloquei hoje para vocês, eu sei que é muito complicado tudo isso, muito corrido, né, por causa do tempo, muita coisa, mas que fica o alerta. As redes sociais continuam vivas, cada vez mais as pessoas estão entrando no Facebook, não morreu. Hoje, as 3 redes sociais que vocês viram ali são YouTube, Facebook e Instagram, e que nós vamos ter que atuar nelas, gente. Nós vamos ter que atuar nelas, para a gente poder continuar tentando influenciar uma parcela para não tomar um susto na próxima eleição. Gente, fica aberto a vocês agora aí, que eu falei foi um monte de informação, acho que deveria ter dividido até em 2 esse encontro hoje, mas era para ser uma parte da Paula, uma parte meu, acabei fazendo tudo, então pode ter ficado meio confuso. Está aberto para vocês, pessoal.